Salve a todos com a paz de Cristo, e a mesma esteja em nossos corações, nas suas mãos para sempre. Amém? Amém. Peço um momento de silêncio, enquanto eu vou buscar e a inspiração de Deus, para passar ao sermão desta manhã. Amém. Mais uma vez, saúdo a vocês, feliz sábado. E a palavra de Deus diz que sem profecia o povo se corrompe. A palavra corromper no inglês significa perecer. Ou seja, sem profecia o povo perece. Também com profecia errada também é a mesma coisa, o povo perece. E eu quero apresentar nesta manhã uma profecia do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que quando ele ia sair do templo, aproximaram-se os seus discípulos e disse para ele: "Vede, mestre." Os discípulos foram mostrar a estrutura do templo para Jesus, e Jesus, porém, disse que veja tudo isto, vai ser tudo derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Ali para os discípulos foi um susto, porque aquele templo era o templo mais belo do mundo. Herodes tinha gastado várias somas de dinheiro embelezando aquele templo. E agora os discípulos, ouvindo isto dos lábios de Jesus, que o templo ia ser derribado, então era um acontecimento muito terrível que ia acontecer. E quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram a ele particularmente: "Senhor, diga para nós, quando é que sucederá estas coisas?" Jesus, porém, disse para eles: "Veja que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, Cristo. Mas não acrediteis. Não deixe que ninguém engane vocês. Também acontecerá terremotos em vários lugares. Mas não se assuste. Não se assombra, porque ainda não é o fim, é o princípio das dores. Haverá guerra, nação contra nação, reino contra reino. Mas não se assuste, não se assombra, porque ainda não é o fim, é o princípio das dores. Haverá peste, várias doenças, mas tudo isso não é o fim, é o princípio das dores. Porém, Jesus disse, em Mateus capítulo 24, verso 15, por favor, vamos abrir aqui a Bíblia, que Jesus disse: "Quando, pois, virde a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Portanto, quando vocês vêem os exércitos romanos cercar Jerusalém, então, quem lê, entenda. Esse é o tempo de vocês fugirem, porque Jerusalém vai ser destruída." No ano 66, terceiro, que é depois de Cristo, General Sérgio cercou a cidade, a Jerusalém. Era o tempo da festa dos tabernáculos. Todos os habitantes de Israel estavam dentro da cidade, celebrando esta festa dos tabernáculos. A cidade estava repleta de pessoas. Os judeus já tinham se decidido se entregar para o exército romano. Mas, de repente, sem explicação nenhuma, General Sérgio tirou seu exército. Assim, os judeus formaram o seu exército, foram à batalha com o exército do General Sérgio. E ali estava, ali tudo era pela providência de Deus.
aquele acontecimento, uma oportunidade para os discípulos fugirem. Os discípulos estavam dentro de Jerusalém. Então os discípulos fugiram para a cidade de Pera, na região de Pérea. E o cerco foi reassumido no ano 70 pelo general Tito. Mas antes desse cerco ser assumido, começaram a aparecer sinais no céu. Um homem passou 7 anos subindo e descendo as ruas de Jerusalém, anunciando as desgraças que sofreria sobre a cidade. Ele de dia e de noite cantava canção fúnebre. Uma voz contra o noivo, uma voz contra o noivo, uma voz contra Jerusalém. Este seu estranho foi preso e açoitado, não se queixava, queixa nenhuma caiu nos seus lábios. Apenas ele dizia: ai, ai de Jerusalém. A pôr do sol se desenhava as nuvens, se desenhava carros e homens de guerras. À meia-noite apareceu uma luz sobrenatural sobre o templo. O portão da cidade oriental, que dificilmente se fechava por 20 homens, se abriu sozinho à meia-noite, independentemente de mãos invisíveis. Os sacerdotes se aterrorizavam com sons misteriosos. A terra tremia, eles ouviam a voz: partamos daqui. E no ano 70, o general Tito cercou a cidade. Agora não era mais a festa dos tabernáculos, era a festa da Páscoa. A cidade estava superlotada de pessoas, porém não havia nenhum discípulo de Jesus Cristo mais ali, porque eles tinham obedecido o sinal prometido. Quando viste que a abominação da adoração, porque falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele intensa. Quando o general Sérgio cercou a cidade no ano 66, todos os discípulos fugiram. E agora, no ano 70, estava ali nenhum discípulo de Jesus mais na cidade condenada. E agora, os seus habitantes experimentaram a morte, a fome, a peste. Todos os seus alimentos ao redor da cidade foi destruído pelo exército romano. E agora se cumpriu a profecia de Lamentações capítulo 4, também de Deuteronômio capítulo 28, versículos 56 e 57. Pés de pombo era vendido e caro para servir de alimento. Era tão atroz a fome em Jerusalém que os soldados roíam os couros dos seus cintos das suas sandálias. As mulheres, as mães mais mimosas, pegavam suas crianças, seus filhos e colocavam para cozinhar, para comer, comia escondido do marido. Não era com medo de um marido raiar com elas, não. Era para não dar um pedaço para ele. Morreram. Era mais feliz aqueles que morriam à espada, porque aqueles que morriam à fome. E o exército romano invadiu a cidade, destruiu o templo, e se cumpriu o que Jesus disse, que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derribada. Mas essa profecia, a destruição de Jerusalém, é o símbolo da destruição do fim do mundo. Novamente, toda a desgraça que ocorreu em Jerusalém vai ocorrer neste mundo. Piores ainda. Tudo que está escrito em Lamentações capítulo 4 vai ocorrer agora neste mundo. Porém, Jesus está dizendo para nós em profecias: não se assuste, não se assombra o que está acontecendo agora presente. Porque ainda não é o fim, é o princípio das dores. O grande pecado dos judeus foi rejeitar a Jesus Cristo. E o grande pecado deste mundo é rejeitar a lei de Deus. Eles pisam no santo sábado. Portanto, em Apocalipse capítulo
6, verso 12, nós lemos que o sol ia haver um grande tremor de terra, e o sol ia se escurecer como um saco de fina, e a lua não ia dar sua claridade, e as estrelas do céu ia cair sobre a terra. Portanto, no ano de 1755 ocorreu este grande tremor de terra, o terremoto de Lisboa, conhecido como terremoto de Lisboa, mas abrangeu 10 milhões de quilômetros quadrados. Foi sentido em 3 continentes. Era um dia feriado. As igrejas estavam cheias de gente. As pessoas corriam, abraçavam os padres, abraçavam as imagens, mas em vão. Todos pereceram. As mães abandonaram seus filhos e corriam para aqui e para acolá, dizendo: misericórdia, é o fim do mundo. Mas Jesus disse: não se assuste, não se assombra, ainda não é o fim. 25 anos depois, houve 19 de maio de 1780, houve um dia escuro. O dia amanheceu claro, mas de repente começaram a subir nuvens e começaram a sair aquele aguaceiro leve de águas, e de repente ficou tudo escuro. Os trabalhadores voltaram do seu trabalho para casa, os animais foram para o seu dormitório. Os animais pensavam que tinha chegado a noite, mas os homens sabiam que não era ainda a noite. Eles pensavam que tinha chegado do juízo mais uma vez, mas não era ainda. E Jesus, em profecia, estava dizendo: não se assuste, não se assombre, ainda não é o fim. Na mesma noite houve, a lua se tornou em sangue. Mais uma vez as pessoas pensaram que tinha chegado do juízo. 13 de novembro de 1833, houve mais um cumprimento da profecia, mais um sinal da volta de Jesus. Foi a queda das estrelas, das 2 horas da manhã até o dia amanhecer em toda a América do Norte. Maravilhoso espetáculo de estrelas cadentes caindo sobre a terra. As pessoas pensavam que tinha chegado o dia do juízo, mas ainda não era. E desde lá houve já a primeira e a segunda guerra mundial. E houve peste, como está havendo, várias doenças aparecendo. As pessoas estão assustadas, pensando que é o fim do mundo, mas ainda não é. O mesmo verso que Jesus disse para os discípulos, diz para os seus servos agora, em Mateus capítulo 24, verso 15: quando viste da abominação da transgressão do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo que ele entenda. Para os discípulos era como os discípulos vissem o exército romano cercar Jerusalém, e para nós é quando nós vemos o decreto dominical no lugar do santo sábado. Portanto, quando nós vemos o decreto dominical saindo dos Estados Unidos da América do Norte, então, os adventistas do 7º dia que estão atrasados de sair das grandes cidades, saem daquelas pequenas, especialmente sair mais para o campo. Mas se não puderem ir para o campo, pelo menos para as pequenas cidades. Porque nesse tempo começa a destruição das grandes cidades. Quando saiu o decreto dominical nos Estados Unidos, é o tempo das mentirosas maravilhas de Satanás. Os anjos maus personificarão os nossos entes queridos e virão com a Bíblia na mão dizendo que o sábado foi mudado para o domingo. As igrejas pentecostais, católicas e espiritistas farão tão grandes milagres até descer fogo do céu à vista dos homens, para tentar enganar, para tentar provar que o domingo é o dia do Senhor. Neste tempo do decreto dominical nos Estados Unidos é o tempo do selhamento do sinal da besta. Todos aqueles que guardarem o domingo receberão o sinal da besta. O tempo do decreto dominical é a sacudida final da igreja neste 7º dia. Os que não foram sinceros passarão a guardar o domingo, e o domingo será pregado no púlpito da igreja. O decreto dominical é o tempo que haverá o poderoso movimento de Apocalipse capítulo 18. O movimento lá é descrito como anjo que ilumina a terra toda com a sua glória. Esse poderoso movimento inicia com muitas pessoas
Mas as perseguições vão aumentar. Leis e leis dominicais cada dia vão mais ser rígidas. Até que sai o decreto dominical mundial. Do decreto dominical dos Estados Unidos para o decreto dominical mundial será aproximadamente 3 anos e meio. E quando sai esse decreto dominical mundial, o poderoso movimento se torna pequeno. E agora os poucos que ficam vê a obra muito além do que imaginava para realizar. Agora eles se recuam, eles se retiram e começam a orar e jejuar, pedir o Espírito Santo. E 30 dias após o decreto dominical mundial, eles recebem a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. E agora eles com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, apressa-se de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu. Em toda a extensão da terra será dada a advertência. Em toda vila e cidade haverá guardador do sábado. Os doentes serão curados e sinais de maravilha seguirão os crentes. Satanás entra em ação como um ato culminante no grande plano do engano. A igreja tem professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande Criador fará aparecer que Cristo veio pela segunda vez. Em várias partes da terra, ele aparece como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada por João, no Apocalipse, capítulo 1, verso 13 a verso 15. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a gravação de triunfo. Cristo veio, o povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos, e sobre ele pronuncia uma bênção. Assim como Cristo abençoava o seu povo, seus discípulos, quando aqui na terra esteve. A sua voz é meiga e branda, então manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Ele cura a moléstia do povo. E então, em seu tom manso, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o Santo Sábado para o domingo. É este o irmão quase que vencido. Mas o povo de Deus não guardará o domingo. O povo de Deus não adorará Satanás. A bênção que esse falso Cristo anuncia é sobre aqueles que vão receber as 7 últimas pragas. Porque guardar o domingo é o sinal da bênção no tempo do decreto dominical. O mundo todo vai se decidir se vai ficar com o selo de Deus, que é o sábado, ou se vai ficar com o selo de Deus, que é o domingo, no tempo do decreto dominical. Então, chegará o fim, quando todos tomarem sua decisão. Aqueles que guardarem o sábado será selado com o Espírito Santo, uma comprovação que está com a verdade. E os que guardarem o domingo receberão as 7 últimas pragas. Portanto, veio anjos da terra e diz a Jesus que sua obra está feita. Aqueles que foram os fiéis estão selados com o selo de Deus vivo. Então Jesus, o qual está hoje intercedendo por nós, deixa o incensário e levanta as mãos para cima e brada: está feito. Este é o decreto de Sofonia, capítulo 2. O decreto no céu. Congregar em oração, que não tem pudor, antes que saia o decreto. O decreto no céu. Porque quando a porta da graça estiver fechada, o sujo continuará sujo e os santos continuará na prática da santidade. Então, as 7 últimas pragas começarão a cair sobre a terra. A primeira praga será úlcera feia e dolorosa naqueles que têm o sinal da besta, naqueles que adoram a besta e a sua imagem. A segunda praga será os rios se tornar em sangue. A terceira praga será as fontes das águas se tornará em sangue. E o anjo de Deus disse: justo és tu, ó Deus Todo-Poderoso,
Viste que julgaste estas coisas, visto que ele derramava o sangue dos santos e dos profetas, também tu deste sangue a ele beber. A quarta praga será o sol abrasar os homens com fogo. Assim virão pragas sobre pragas. Por causa dessas pragas, Satanás fará com que os homens pensem que essas pragas estão caindo sobre a terra por causa do povo de Deus que guarda o sábado. Ou então sairá o decreto de morte para matar todos os guardadores do sábado num só dia, mas nenhum deles morrerá. Amém. Antes da porta da graça se fechar, milhares de adventistas já um dia serão mártires. Seu sangue é como semente para outros se converterem. Mas agora, quando a porta da graça estará fechada, com o decreto de morte, nenhum mais morrerá. Pois os limites do coração carnal dos homens passaram. Eles não mais se converterão, mesmo o povo de Deus morrendo nesta ocasião. Portanto, Deus protegerá seu povo, que nenhum mais morra nesse tempo. Mas o povo de Deus entra numa angústia, pensando que vai perecer, porque o mundo todo cerca eles. Eles estão espalhados por toda a parte da terra, em grupos, escondidos nas montanhas e florestas, mas estarão em grupos. E grupos de homens armados, instigados por Satanás, estão quase a cair sob a presa. Mas eis um grande terror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. E o arco-íris, resplandecendo com a glória de Deus através dos céus, e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se derretem, silencia seu ouvido de novo, e é esquecido o objeto de sua ira sanguinária. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo: olhai para cima. E levantando os olhos para o céu, vê a glória de Deus e o Filho do Homem assentado no seu trono. Divide em sua forma divina os sinais de sua humilhação, e de seus lábios houve o pedido feito antes ao Pai e aos santos anjos, dizendo: aonde eu estiver, quero que eles também estejam comigo. Novamente houve uma voz melodiosa e triunfante dizendo: eles vêm santos, inocentes e incontaminados, guardar a palavra da minha paciência, a darão entre os anjos. Amém. E dos prêmios lágrimas do que mantiveram a fé, profere um brado de vitória. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. Amém. O sol aparece, resplandecendo sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto o justo vê com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviar do seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobe-se e choca-se uma nas outras. Em meio dos céus agitados há um espaço, caso de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus, semelhante o som de muitas águas, dizendo: está feito. Esta voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, o firmamento parece abrir e fechar-se. Dizeria que a glória de Deus iria atravessar a atmosfera. As montanhas agitam como uma cana ao vento, e as flutuosas rochas são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo, como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o gritar do furacão semelhante à voz de demônio na missão de destruir. A terra inteira se levanta dilatando como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a sossobrar. Desaparecem ilhas habitadas. E os portos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia vem em lembrança perante Deus para dar o cálice do vida à acumulação da sua ira. Grande pedra que sará de cada um do peso de um
talento estão a fazer sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas, e os suntuosos palácios que os grandes homens do mundo dissiparam a sua riqueza com a glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes da prisão se estendem-se, e o povo de Deus, que estava retido em cativeiro por causa da sua fé, é libertado. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo com um corpo imortal, saem com um corpo glorificado. A mensagem do terceiro anjo, para quem não sabe, todos aqueles que morreram na do Santo Sábado ressuscitam nesta ressurreição. Esta ressurreição não é a primeira ressurreição. Esta ressurreição é a ressurreição parcial, uma ressurreição especial de Daniel 12 e 2. E a outra classe que ressuscita junto com os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo são a classe que mataram a Jesus Cristo. Eles ressuscitam para ver a honra conferida aos fiéis obedientes. Caifás disse para Jesus: conjuro te diga se tu és o Cristo. Jesus disse: em breve verás o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Portanto, aquela turba assassina vai ressuscitar para contemplar a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, essas nuvens ainda como os céus, de quando em quando o sol aparece como se fosse o vingador de Jeová. Relâmpagos terríveis estavam nos céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Sob o estrondo dos trovões, vozes misteriosas declaram só os ímpios. Porém, somente quem entende é os falsos ensinadores, aqueles que pregaram a mentira, que entendem essas vozes misteriosas. Por uma nuvem, uma fenda nas nuvens, aparece uma figura que aumenta quadruplicadamente o contraste com as trevas, fala de esperança e alegria aos fiéis, faz de ira e severidade aos transgressores da lei de Deus. Aparece também uma mão segurando duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta, Salmo 50:6. Os céus anunciam sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Aquela santa lei, a justiça de Deus, depois do trovão que chama sobre o sinal proclamado como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. As mãos abrem as tábuas e vê seus preceitos do decálogo traçado com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória. Varre-se em todas as mentes as trevas da superstição e heresia. E os 10 preceitos breves, compreensíveis e atualizados apresentam à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e o desespero daqueles que fizeram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhe deu sua lei, eles poderiam haver ferido seu caráter por ela, enquanto ainda havia oportunidade para correção e arrependimento. Mas a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte os seus preceitos, ensinaram outros a transgredir, esforçaram-se por convenir o povo de Deus a profanar o seu santo sábado, pois agora estou condenado por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza, veja que se acha sem desculpas, escolheram a quem servir e adorar, pois então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, aparece no vizinho, aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que a distância parece estar envolta em trevas. Mas essa nuvem vai se aproximando da terra, até se tornar uma grande nuvem branca. Mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. Agora, não como homem de dores para sorver o amargo cálice da ignomínia e miséria, vem ele vitorioso no céu e na terra para julgar os vivos e os mortos. Fiel e verdadeiro, ele julga e peleja em justiça.
e seguiram-no os exércitos do céu. Apocalipse capítulo 19, versos 11 e 14. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever esta cena, mente alguma mortal é apta para conceber seu esplendor. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Abacuque capítulo 3, versos 3 e 4. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol meridiano, e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. A sua presença se tem tornado macilentos todos os rostos. Sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus, cai o terror do desespero eterno. Derrete-se o coração e tremem os joelhos, e os rostos de todos eles empalidecem. Jeremias capítulo 30, verso 6, Naum capítulo 2, verso 10. O justo clama a temer: quem poderá estar em pé? Então se inicia os cânticos dos anjos. Então ouve a voz de Jesus: a minha graça basta. Então Jesus, ele olha para a sepultura dos justos. Esta é a primeira ressurreição. E levantando as mãos para cima, brava: despertai, despertai, vós que dormis no pó. Surge-vos, e por toda a largura da terra, os que ouvirem a sua voz viverão, e a terra resolverá com o passar extraordinariamente grande, e todas as nações, tribo, língua e nações. Ele sai do túmulo, revestido de glória, imortal, clamando: onde está a morte, o teu não, onde está o inferno, a tua vitória? E os santos anjos reúnem os justos vivos e os justos ressuscitados, e todos ascendem para encontrar Jesus nos ares. Esta é a segunda vinda de Jesus. E por ocasião do derramamento das 7 últimas pragas, e por ocasião da vinda de Jesus, todos os ímpios pereceram. E nós passaremos 7 dias ascendendo para o céu. Por que passaremos 7 dias indo para o céu? Porque muitas pessoas sinceras ganharam a salvação, mas aqui na terra não guardaram o sábado. Portanto, transgressores da lei de Deus não entram no céu. Portanto, como pessoas fiéis a Deus e não tinham luz a qual nós temos hoje, eles guardarão o sábado no caminho, para que todos que entrarem no céu tenham já haver guardado o santo sábado. Portanto, nós passaremos lá no céu 1000 anos com Jesus. Este 1000 anos, o milênio, a terra está atrasada, sem ninguém aqui na terra. O céu se recolheu com um pergaminho com a segunda vinda de Jesus. Toda a cidade foi derribada. E a terra fica escura durante 1000 anos sem vida. Somente Satanás e seus anjos aqui na terra. Os 1000 anos que nós estamos no céu, vamos fazer o juízo junto com Cristo, dar a sentença dos perdidos e dos anjos maus. Após os 1000 anos, Jesus novamente volta a esta terra. Esta é a terceira vinda de Jesus. Agora, ele ressuscita os ímpios. Agora, os ímpios saem do túmulo. Um corpo mortal. Ele desceu com AIDS, vai ressuscitar com AIDS. Se morreu com câncer, os ímpios vão ressuscitar com câncer. Diferente da primeira ressurreição. Os justos saíram na beleza do seu Salvador. Os justos da primeira ressurreição, no início do milênio,
saiu um corpo glorioso. Mas agora, após o milênio, os ímpios vai ressuscitar da mesma forma que morreram, para receber a condenação. A Nova Jerusalém desce do céu para a terra. Jesus pisa no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras está numa grande planície. Então, a Nova Jerusalém reposa nesta grande planície que é preparada para ela. Agora, Jesus com o seu povo e um cortejo de anjos dentro da cidade. E agora Satanás começa a enganar os ímpios. Satanás engana dizendo que foi ele que ressuscitou aquela multidão com a areia do mar. Então Satanás cura a moléstia do povo, cura todas as doenças do povo, e o fraco mais forte, as pessoas que morreram sem poder andar, Satanás cura, faz com que ele fique forte, e todos ouvem a voz de Satanás. Satanás diz para eles: olha, vocês estão vendo aquele povo, aquela cidade ali era para ser nossa. Ali, eu sou o Salvador, não sou eu, só que ele tem um enganando, dizendo que é ele. Pois vamos invadir a cidade. Lá, o número deles são poucos, nós somos grandes. Nosso povo. Então começa a fazer armas de guerra, até que chega o dia para invadir a Nova Jerusalém. Jesus manda fechar as 12 portas da cidade. E muito acima da Nova Jerusalém, Jesus aparece um grande trono branco. E ali desmascara quem é Satanás. E sem aviso nenhum, começa a chover fogo do céu para os ímpios. Todos ficam mergulhados no fogo líquido, não é fogo gasoso, fogo líquido. Aqueles que pecaram pouco morrerão logo. Os que pecaram mais passaram mais tempo no fogo. O último a morrer é Satanás. Quando todos morreram, o fogo apaga. Aí Deus faz uma nova terra, um novo céu, aonde habita a justiça. Amém. Que Deus abençoe todos nós e que nesse novo céu, nessa nova terra, todos nós que estão aqui presentes estejamos lá. Amém. Que Deus seja louvado. Que nós possamos aguardar a segunda vinda de Jesus com alegria e ser fiel até a morte, porque está vindo o decreto dominical, irmãos. Mas quando sai o decreto dominical, não, tem muitas profecias erradas. No início do sermão aqui eu falei, da pregação, que se profecia o povo se corrompe. Também com profecia errada o povo se corrompe. Então, o conselho da decreto dominical, existe profecia que é um ano após o decreto dominical Cristo volta. Isso aí é doutrina de demônio, não é humano. Se os irmãos quiserem que eu provo pelo espírito de profecia pela Bíblia, eu tenho argumento para provar que não é humano. Então vamos estudar as profecias para que não faça besteira. Porque se nós cremos que é humano, quando você decreto dominical Cristo volta, nós vamos se esconder nas montanhas. Vamos deixar de pregar o Evangelho de Cristo. Então não é um ano após o decreto dominical sair. É 7 anos. Esta é uma prova muito grande. A verdade disse que após o decreto dominical essa prova vai vir. É uma prova de fogo. Ninguém sabe a grandeza dessa prova. Se alguém acha 7 anos difícil para suportar, pois é grande mesmo essa prova. Vamos vigiar e orar para que nós suporte essa prova. É uma prova terrível. E a única esperança de salvação para nós é nós não adorar a besta, nem a sua imagem, e nem ter o seu sinal. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Além de mais uma vez, louvamos mesmo o Rei. Vem.